Henker que vive duas vezes. Capítulo 132. Despertar, 2. Tradutor. HH Editor, HH. Enquanto Summer Queen estava soprando sua respiração nos três deuses marciais, os outros Henkers do Red Dragon se espalharam pelo resto da base do Cheongivado. Explosões explodiram em várias cores, seguidas pelo cheiro de queimado e sangue. Os jogadores de Cheongivado tentaram de alguma forma detê-los, mas foi um ataque tão surpresa, e aqueles que estavam reunidos eram pessoas que estavam lá para deter o Deus Sabre, então ficaram indefesos. E além de tudo isso, o sopro da Rainha do Verão foi o suficiente para colocá-los de pé. Red Dragon não perdeu essa fraqueza. Eles balançaram suas auras e os jogadores de Cheongivado caíram. Ao contrário da expectativa de que havia muitos jogadores habilidosos em Cheongivado, eles caíram facilmente para o Red Dragon. E Cheongivado foi capaz de entender. Porque o Dragão Vermelho foi considerado o controlador da torre. E porque eles poderiam dizer que conseguiriam Alforone. Embora apenas uma parte de suas forças estivesse lá, eles já estavam dominando Cheongivado. Quaquaquang. Entre eles, o time 2 da Legião Estrangeira, liderado por Fante e Edora, contribuiu muito. Talvez tenha sido porque eles praticaram as 8 formações de batalha até a morte. Eles estavam empurrando Cheongivado constantemente, sem sequer um pingo de surpresa. Edora gritou ordens para esquerda e direita, para liderá-los na direção certa, e Fante foi à frente deles para explodir seu trovão. E trovões brancos e cinzas foram deixados em seu caminho. No meio daquele campo de batalha caótico. Agarrando sua espada, Edora estava grata pela tribo de um chifre ainda não ter se juntado a Cheongivado. Se o pai dela estivesse aqui, o dano para ambos os lados teria sido imenso. E por um lado, ela estava um pouco preocupada com Yeon-woo, que estava ausente. Vou sair daqui com você por um momento. Sem lhe dar chance de responder, ele desapareceu de repente. O que ele estava tentando fazer? Edora odiava um pouco Yeon-woo por esconder tantas coisas, mas decidiu focar na luta por enquanto. E para esconder o fato de que ele esteve ausente até agora, eles tiveram que liderar a luta até a vitória. Suoshi. Yeon-woo rapidamente se moveu entre o campo de batalha. Com o poder mágico do Neida das 4 bestas lendárias e seu corpo de dragão, em todos os lugares que ele pisou com seu chumbo deixou passos borrados. Os jogadores não conseguiam nem ler os movimentos de Yeon-woo por causa disso. Porque ele desapareceu rapidamente e eles precisavam se concentrar no que estava à mão. Eles ficaram um pouco surpresos com a energia de seu fogo e não pensaram muito nisso. Pensando que era um resquício das explosões. E assim, enquanto Yeon-woo se mudava para seu destino, ele estava livre para fazer o que quisesse. Sair. A pulseira negra se afogou momentaneamente em uma luz negra e liberou energia para o ambiente. Com seus sentidos sensíveis, ele podia sentir cerca de 30 presenças próximas a ele. Mestre. Seu pedido. Com outros, monster potentes, como Nol e K. Assim como Yeon-woo transformou Shannon em um cavaleiro da morte e Bu em um soberano, ele mudou os outros espíritos familiares. Prestígios de monstro. Uma forma evoluída dos familiares espirituais. Eles têm alguma consciência, então são capazes de se comunicar. Eles estão esperando nas sombras e podem ter um corpo físico quando desejarem. Geralmente, eles sofrem muita influência do mal e são gananciosos o suficiente para encontrar chances de comer almas fracas que vagam por aí. O título, Aquele que puxa a morte, tornou mais fácil a evolução dos familiares espirituais. E ele conseguiu adicionar 20 formulários extras aos 10 originais. E os monster potentes que foram criados foram extremamente úteis em muitos aspectos. Eles não apenas podiam mudar facilmente de forma, mas sua força era incomparável com a de quando eram familiares espirituais. Quando eles estavam na forma de alma, eles poderiam facilmente esconder sua presença. E quando eles estavam em sua forma física, eles tinham o poder um pouco tímido de um semi-Henker. Além disso, à medida que sua consciência aumentava para serem capazes de se comunicar, eles podiam determinar as coisas por si próprios. Isso significava que eles poderiam usar seu poder nos mínimos detalhes. Seu poder não poderia nem ser comparado a quando quebraram a aliança dos clãs. Também. Espalhe-se. Yeon-woo não planejava parar por aí. Este foi um campo de batalha. A morte estava por toda parte e almas preciosas vagavam por aí. Foi um buffet para os monster potentes recém-evoluídos. Assim que sua ordem caiu, eles desapareceram nas sombras como se estivessem esperando. Eles iriam comer o quanto quisessem. Não havia um jogador comum entre eles. Cada um deles era habilidoso o suficiente para pertencer a um grande clã, e haveria Henkers que morreram por facas voando ao redor. Eles deveriam apenas comer aquelas pessoas. Estava claro que eles experimentariam um crescimento extremo. E eles poderiam até acabar com a vida de jogadores que eles próprios estavam quase acabando. À medida que cresciam pouco a pouco, e conforme ele reunia as almas, ficou claro que sua coleção estaria repleta de caras úteis. Então Yeon-woo riu alegremente. Ele não conseguia fazer nenhum barulho porque precisava se mover secretamente, mas estava muito grato ao Dragão Vermelho e Cheongivado que prepararam esse cenário para ele. Ele riu dos caras estúpidos que estavam brigando entre si. Claro, era muito cedo para comemorar.
Ainda havia Leonte e Baal. Depois de matá-los, ele não conseguiu relaxar até que a guerra piorasse. Então Yon-Woo começou a desacelerar à medida que se aproximava de Leonte. Em vez disso, ele escondeu sua presença tanto quanto possível. Enquanto ele se movia secretamente, ele se preparou para atacar Leonte pelas costas. Não era só Leonte naquele lugar. Havia grupos para defendê-lo e grupos para levá-lo. Houve uma batalha lá também. E entre eles, a presença de Baal estava misturada em algum lugar ali. Ele está aqui para pegar Leonte também. Quando conheceu Baal fora da torre, ele imediatamente foi atacar Leonte após se despedir de Yon-Woo. Na época, ele se perguntou por quê. Pensando que não havia razão para o dragão vermelho declarar guerra a Cheongvado. Ele nem esperava que o motivo estivesse relacionado a Leonte. E agora, ele sabia precisamente o motivo. Pedra. A pedra que Leonte tentava criar sacrificando multidões de jogadores. Ele não sabia o nome ou informações sobre isso, mas estava claro que Baal estava tentando colocar as mãos no objeto misterioso. Porque ele foi capaz de ler a carta que foi enviada a saber God pela parte de Baal. Yon-Woo não sabia onde Baal conseguiu informações sobre a pedra, mas sabendo que tinha a pedra que os desgraçados procuravam, conseguiu adivinhar os movimentos de Baal e Leonte. Ele poderia pegar emprestado a força do deus da espada e usar o poder que lhe restava. O que quer que ele fizesse, ele protegeria sua vida com o melhor de suas habilidades. E Baal iria perseguir Leonte novamente. Porque ele pensou que Leonte usaria a pedra já que foi encurralado. Considerando a personalidade de Leonte, era isso que ele faria, porque ele valorizava sua vida mais do que tudo. Obviamente, isso só acontece quando Leonte realmente tem a pedra. Então Leonte ia se preparar para Baal, que o perseguia. Como ele não tinha a pedra, ele precisava ter o poder para revidar. E se Leonte e Baal se confrontassem? Se eles lutassem por uma pedra que não estivesse lá, mesmo que alguém fosse vitorioso, o dano para ambos os lados seria imenso. E atrás deles. Vou apunhalar suas costas. Yon-Woo planejou atacar logo depois. Junto com os monstros potentes que ficaram mais fortes vagando pelo campo de batalha. Depois que ele despertou completamente seu corpo de dragão, e com o rosto de seu irmão. E longe, ele podia ver Leonte e Baal lutando como esperava. Bubum. Droga. Leonte não conseguiu conter sua raiva e praguejou. Baal parecia um demônio cuspindo fogo, pronto para segui-lo até o inferno. Alguns dos maiores times do Red Dragon o protegiam, e entre eles estavam alguns jogadores habilidosos que Cheongvado estava escondendo do público. Mas Baal simplesmente os afastou como se não fossem nada. Ele pisou e os destruiu. Assim como seu nome, Flame Beast, ele corria como uma fera. Como se ele não fosse ser empurrado para trás, a distância entre eles diminuiu. Você vai aguentar até o fim, amigo? Eu não sabia que você era um amigo tão teimoso. HM? Leonte gritou com o tom ridículo de Baal. Droga, eu não tenho isso. A pedra que vocês procuram desapareceu. Perdido. Se eu tivesse, teria usado antes, porque não usaria agora. Em condições normais, ele teria escondido até o fim. No momento em que ele reconhecesse que fez uma pedra como aquela, seu grande sonho desmoronaria. Era óbvio que seria levado pelo deus da espada e ele seria punido por isso. Mas por causa dele, a guerra começou, e ele se sentiu injustiçado porque os outros reis marciais o desprezavam. Então, quando Saber God o ameaçou pela pedra, quando Sword God distorceu suas palavras e ofereceu proteção em troca da pedra, e quando a espada estava bem debaixo de seu queixo com o ataque do dragão vermelho, ele não conseguiu mais se conter. Se ele realmente tivesse a pedra, não se sentiria tão injustiçado. Então, quer tenha sido roubado do deus sabre ou levado pelo deus espada, ele seria capaz de revidar. Mas a pedra realmente evaporou no ar, e eles continuaram ameaçando-o pela pedra. Mesmo que ele dissesse a verdade que não o tinha, a resposta era sempre a mesma. Mesmo que quisesse deixá-los ler sua mente e mostrar tudo o que ele estava pensando para revelar a verdade, ele não poderia, e sentia que estava enlouquecendo. As pessoas designadas para protegê-lo estavam mais próximas das pessoas que o supervisionavam. Então você vai ser assim até o fim. Muito bem, vamos fazer isso, então. Baal olhou para Leonte e pensou que deveria pegá-lo agora. Ele pensou que talvez a pedra tivesse realmente desaparecido, mas precisava fazê-la aparecer agora. Ele também estava em um canto. Ele não sabia quanto tempo a Rainha do Verão poderia conter os 3 deuses marciais. Então ele não teve muito tempo. Havia um limite para o que ela poderia fazer com um coração de dragão quebrado. E antes que o mundo descobrisse que ela tinha problemas, ele precisava impedir que isso acontecesse. Ele precisava encontrar a pedra para consertar o coração do dragão e torná-la a mais forte da torre. Então Baal planejava capturar Leonte de qualquer maneira possível. Se ele não tivesse a pedra, poderia fazê-lo criá-la de alguma forma. Porque o Red Dragon poderia colocar as mãos em qualquer material que precisasse. Pessoas, elixires, o que quer que fosse. Eles poderiam ganhá-lo livremente. Mas Leonte cerrou os dentes. Ele ficou com raiva porque foi tão injustiçado. Se você vai ficar assim até o fim. Mutar, vamos terminar isso, Baal.
Leonte explodiu todo o poder mágico que tinha. Mesmo que as consequências pudessem ser demais para ele suportar, ele sentiu que precisava destruir o cara à sua frente para se sentir melhor. Leonte convocou uma grande tempestade mágica. Foi a tempestade que lhe deu o apelido de Stormbringer. Ele definitivamente não ficou atrás de Baal ou dos outros deuses marciais em termos de força. Baal ficou momentaneamente surpreso com o que Leonte disse e estreitou os olhos ao sentir o cheiro familiar. Isso é, dragão místico? Você engoliu Neida? Como você conseguiu isso? Foi a fera mística que seu amigo criou uma vez. Mas como isso estava na posse de Leonte?